Boa tarde, então, né, para os meus amigos, boa tarde para a Simone. Para mim é uma alegria imensa estar aqui com vocês nessa data marcante, nessa data comemorativa. A palavra, Arthur, está com você. Então, mais uma vez, obrigado para todos, né, que nos receberam aí com tanto carinho, na pessoa da Simone. Agradeço pelo convite da casa, agradeço pela oportunidade de estarmos juntos nesse que é um dia de festa, um mês de festa para a casa, um mês comemorativo aí de mais um aniversário, mais um ano que se conclui, de muito trabalho, de muitas realizações. Neste último ano, um ano atípico, né, em que as nossas atividades do movimento espírita, de um modo geral, como que migraram para esse universo virtual, esse universo da internet, mas os poderes do espírito, já dizia Jesus para Paulo, não conhecem espaço, distância. O que importa realmente é a intenção, é o valor do sentimento agregado, é a dedicação que está envolvida no trabalho. Então tenho certeza de que foi um ano também muito profícuo para o Jerônimo Ribeiro e me sinto honrado em partilhar desse ágape espiritual comemorando essa data marcante. Que venham muitos anos mais de trabalho com Jesus, à luz do Evangelho, à luz do Consolador prometido, especialmente nesses momentos culminantes do processo de transição aqui na Terra, como precisamos da luz, do farol, da candeia bem acesa do Evangelho de Jesus para os corações, para que consigamos assim, mesmo em meio às provas, aos desafios, encontrar o rumo e seguirmos com fé e com esperança para o alvo, como nos dizia o apóstolo Paulo. Então, que Jesus nos abençoe a todos, que a nossa noite de reflexões seja muito proveitosa. E o tema que nos propomos a refletir hoje, Evangelho e Pensamento, nasceu a partir de uma leitura que fazíamos há algum tempo, um livro que gostamos muito da Lavra de Chico Xavier, diferentemente dos demais, em sua imensa maioria, livros psicográficos. Este livro, bem como o seu irmão gêmeo, digamos assim, são livros de origem psicofônica. São alguns poucos livros, pelo menos que tenho notícia do Chico, que na verdade são transcrições de mensagens por ele obtidas pela psicofonia e que Arnaldo Rocha, então, pôde organizar à época lá do Grupo Espírita Meimei, em Pedro Leopoldo. Ele fez o registro, a gravação dessas mensagens que deram origem, então, a esses dois livros, um deles contendo a mensagem que nos inspira a reflexão de hoje. Estamos a falar dos livros Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. São livros riquíssimos, temos a participação ali de vários espíritos, além de André Luiz, Emmanuel, Humberto de Campos, temos outros, vários espíritos, inclusive Teresa de Ávila, por exemplo, e outros tantos que trazem contribuições muito valiosas, espíritos também em luta, espíritos que vêm relatar as suas dores, as suas decepções ao chegarem no mundo espiritual. Enfim, é todo um quadro muito interessante que se nos apresenta. Então fica aí a sugestão de leitura destas duas obras. A que mais nos interessa hoje é justamente Vozes do Grande Além, de onde nós extraímos essa reflexão lá no capítulo 20, em que Emmanuel vai nos trazer uma abordagem muito singular, muito interessante acerca do Evangelho. Ao longo da obra de Chico, nós vamos encontrar diferentes definições, diferentes apresentações do Evangelho de Jesus. E essa, dentre tantas, aí me chamou a atenção, porque ela tem realmente uma abordagem muito interessante. Como Emmanuel descreve para nós o que é o Evangelho, fazendo já essa associação com o nosso pensamento. Esse que é o atributo essencial do espírito, é mesmo a sua força criadora. É por meio do pensamento que ele constrói a vida, que ele cria a vida. Por isso, antes de entrarmos mais propriamente nessa definição que Emmanuel vai nos apresentar neste capítulo, a gente precisa entender um pouquinho melhor o pensamento, a importância do pensamento na vida do espírito, na construção do seu destino. E aqui não poderíamos deixar de recorrer a uma outra obra do nosso querido benfeitor Emmanuel,
particularmente uma de suas obras magistrais, aí, muito rica, que é a obra Pensamento e Vida. O título já traduz para nós essa relação íntima, essa relação intrínseca entre esse atributo essencial e criador do espírito, o pensamento, e a vida que ele cria, a vida que ele encontra ao seu redor, em seus passos, de acordo com aquilo que pensou, de acordo com aquilo que cultivou no seu pensamento. Por isso, nós nos lembramos aqui da frase clássica, conhecida de Emmanuel, que está ali logo no prefácio da obra. O nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. Então, se quisermos pensar em mudança de vida, em renovação de vida, necessariamente temos que passar pelo pensamento, pela mudança do pensamento, que está aí nas bases, nos fundamentos de tudo aquilo que criamos, de tudo aquilo que semeamos e, por isso mesmo, de tudo aquilo que colheremos no transcurso do tempo em nossa jornada de ascensão. Basta pensar que, para entendermos melhor o alcance do pensamento, tudo o que nós encontramos na caminhada da vida, um dia existiu antes em nosso pensamento. As circunstâncias que agora encontramos, os desenvolvimentos que vamos alcançando em termos de virtudes, de hábitos, enfim, tudo é produto do pensamento, porque foi lá atrás alguma ideia, foi lá atrás alguma inspiração que, alimentada no tempo, transformada em palavra e ação, resultou neste destino, resultou nessa colheita. Então, todo o produto da nossa vida é, de fato, resultado do que um dia passou pelo nosso pensamento. Assim, o próprio Criador, por meio do seu pensamento onipotente, cria, segue criando sempre o universo. Naquela belíssima descrição simbólica, sobre a qual os Espíritos vão falar também, na questão 38 de O Livro dos Espíritos, essa vontade onipotente criando o universo, o fiat lux do princípio, que está lá descrito no Gênesis. E Deus disse, haja luz, e houve luz. É óbvio que não vamos pensar aqui em Deus com uma boca ou falando como nós falamos. O dizer ali, esse verbo, é uma maneira metafórica de expressar o pensamento que se concretiza, o pensamento que toma forma, o pensamento que, inspirando espíritos, leva-os a co-criar sob a inspiração do Criador por excelência. Como André Luiz mesmo nos descreve logo ao início do livro Evolução em Dois Mundos, a cocriação em plano maior, em plano menor, é assim que se dá, o pensamento tomando forma, tomando concretude. Então não há como falar em mudança de vida, realmente, sem falarmos em mudança de pensamento. E todos nós, espíritos, espíritas aqui, conscientes do que nos aguarda em termos de vida abundante no porvir, de vida luminosa, sabemos então da importância de cultivarmos, de trabalharmos, renovarmos o pensamento para alcançarmos cada vez mais essas expressões de vida a que todos nós estamos destinados. Por isso nos recordamos aqui de um outro texto, agora de André Luiz, está no livro Respostas da Vida, no capítulo 23, em que ele trata do pensar humano, do pensar da criatura, e ele diz que o pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. É a expressão criadora do espírito por excelência. E ele então traz a seguinte sequência, a seguinte cadeia aí de raciocínios. Ele diz: a ideia forma a condição. A condição produz o efeito cria o destino. Por isso, mais adiante ele acrescenta, não há renovação de vida sem renovação, sem mudança de pensamento. Mas analisemos melhor essa sequência, porque aqui ele entra num elemento que é para nós essencial, na reflexão de hoje, na abordagem que Emmanuel vai nos trazer, inovadora, distinta, digamos assim, acerca do Evangelho. Ele vai tratar desse elemento fundamental, chamado ideia. Não há como falar de pensamento sem associar logo isso à ideia,
Porque a ideia é como que uma unidade fundamental do pensamento. Ela é uma expressão fundamental do pensamento. E André Luiz estabelece para nós, então, essa cadeia. A ideia forma a condição. Então, é como se ela fosse ali um ninho, né? É como se ela fosse um elemento gerador. Essa condição produz efeitos. Que efeitos? Atitudes, palavras, hábitos, que são atitudes repetidas no tempo que se consolidam como hábitos, enfim, ela vai produzindo esses efeitos, que por sua vez são as causas criadoras do destino. Por isso ele acrescenta, né, o efeito, perdão, a ideia como esse primeiro elemento, formando a condição produzindo efeitos, e esses efeitos criando, então, o destino. As palavras, as atitudes, os hábitos que vamos construindo a partir das sementes que são as ideias, os frutos disso vão definindo a nossa colheita do porvir. Como Emmanuel diz lá no primeiro capítulo do Pensamento e Vida, é a partir daí que nós temos válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras do destino, de acordo com as ideias que nós vamos cultivando, que nós vamos alentando em nosso mundo interior. Olha que interessante, né? Válvulas obliterativas, ou seja, válvulas que se fecham, que atravancam a nossa marcha, a nossa ascensão, ou alavancas que libertam, alavancas que impulsionam a nossa ascensão, naturalmente, de acordo com a natureza das ideias que mais comumente nós temos cultivado. Então, pensando a ideia nessa estreita relação dela com o pensamento, a ideia mesmo como essa unidade fundamental do pensamento, nós vamos percebendo que, em verdade, ideias são como que sementes do destino. Elas têm o mesmo potencial criador que uma semente. Quando a gente olha para uma semente, ela parece algo tão pequeno, mas quando você vê a árvore que ela se torna, você pega a semente de um carvalho, por exemplo, quando você vê a magnificência daquilo que ela se torna depois, a semente de uma sequoia, a semente de um eucalipto, a semente, enfim, de qualquer árvore que possamos conceber, especialmente essas que se tornam depois esplendorosas criações, a gente mal pode conceber num primeiro momento que daquela coisa tão singela saiu tanto, naturalmente, no tempo, no espaço, recorrendo a outros recursos para que ela pudesse se formar. Assim também as ideias em nossas vidas. Elas são como que sementes do destino, com um tremendo potencial criador, para o bem ou para o mal, segundo a natureza dessas sementes. Não dá para plantar espinheiros esperando colher uvas ou figos, como diz Jesus. Assim como plantando uvas, não vamos ali esperar espinheiros, né? Não se colhem figos dos abrolhos, né? Nem uvas dos espinheiros, já dizia Jesus. Então, de acordo com a natureza dessas sementes, daí a importância de selecioná-las, de filtrá-las, de guardar no nosso mealheiro íntimo, né? No nosso celeiro interior, aquelas cuja produção será benéfica, de acordo com essa natureza, nós teremos depois a colheita, os frutos saborosos ou os frutos amargos, oriundos dessa semente do destino, que se desenvolve naturalmente sob o patrocínio do tempo e dos nossos cuidados. Né? Como Kardec mesmo vai dizer, assim como os frutos, as sementes carecem do tempo, né? Assim como os frutos, as ideias carecem também do tempo para germinar, para florescer, para frutificar. Então, conforme o que cultivamos no tempo, no espaço, é aquilo que vamos encontrando vida afora. Então, feita essa introdução muito importante para entendermos a abordagem de Emmanuel, vamos ao texto propriamente que ele nos traz, cujo título, nesse capítulo 20 do livro Vozes do Grande Além, é justamente a ideia. E a gente vai ver como ele vai amarrar, então, esse conceito da ideia, a importância do pensamento, com o Evangelho do Cristo, como esse grande instituto divino de educação do nosso pensamento. Lembrando que, na visão espírita,
como Emmanuel lá nos apresenta no livro Pensamento e Vida, pensamento não estará restrito apenas à cerebração. Não somente o conjunto de raciocínios será o pensamento. O pensamento ele é toda uma cadeia que inicia-se lá no coração, no campo do sentimento. Há até uma mensagem muito bonita do espírito Aulus, né, que é um espírito que aparece aí nas obras de André Luiz, se eu não me engano, no livro Instruções Psicofônicas, em que ele fala do sentimento. E ele diz que se o pensamento é a causa, é o elemento causador, gerador do nosso destino, o sentimento é o molde vibrátil onde o pensamento e as causas se formam. Então, o sentimento ele é esse manancial do pensamento. De modo que, quando falamos de pensamento na doutrina espírita, especialmente na conceituação de Emmanuel, está ali envolvido também, está abarcado o conceito de sentimento, a importância do sentimento nesse processo. Então, nessa mensagem, Emmanuel diz assim para nós: meus amigos, a ideia é um elemento vivo, de curta ou longa duração, que exteriorizamos de nossa alma e que, exprimindo criação nossa, forma acontecimentos e realizações, atitudes e circunstâncias que nos ajudam ou desajudam, conforme a natureza que lhe venhamos a imprimir. Então, olha como ele inicia a sua reflexão, dizendo que a ideia é um elemento vivo. É como se fosse um ser. Obviamente que não é um ser, um espírito, como nós entendemos aí um ser, mas é como se fosse um ser. Ela tem uma vida ali, relativamente. Me recordo, inclusive, do instrutor Albério, lá no capítulo 1 do livro Nos Domínios da Mediunidade, em que ele diz exatamente isso, que a ideia é um ser, entre aspas. Aqui o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Então ele diz que a nossa ideia ou as nossas ideias são como que um ser, entre aspas. Elas têm vida. Vida essa que é mantida enquanto nós as alimentamos, enquanto nós as regamos. E na medida em que elas vão se desenvolvendo no tempo, no espaço, pelos efeitos que se tornam causas que elas vão gerando, a gente vai encontrando o resultado disso em nossa caminhada, que é o que ele está dizendo aqui. Elas formam as ideias, acontecimentos e realizações, atitudes e circunstâncias que nos ajudam ou desajudam. Lembrando aquele outro conceito dele, válvulas obliterativas nos desajudando ou alavancas libertadoras nos ajudando. Segundo o que temos cultivado. Que tipo de sementes, né, temos cultivado, que tipo de forças vivas, aqui, elementos vivos, nós temos aninhado em nosso mundo interior. Então, muito interessante essa ideia, um elemento vivo que vai criar vida. Por isso, cada ideia uma semente do destino, porque ela vai gerar uma vida ali, ou uma vida marcada por angústias, por sombras, se é uma semente menos digna, se é uma semente que não se harmoniza com as sementes divinas, com as leis divinas, ou vai criar ali uma vida mais feliz, mais plena, mais luminosa, se são sementes que se harmonizam com aquelas que vêm do celeiro divino do nosso Pai, aquelas que nos chegam do alto através da inspiração dos bons espíritos. E aí ele prossegue dizendo nos próximos parágrafos: força atuante opera em nosso caminho enquanto lhe asseguramos o movimento. Então, como a gente dizia, é um ser, entre aspas, que tem uma vida relativa, que opera em nossos caminhos, em nossos destinos, enquanto nós asseguramos esse movimento. Então, um espírito puro, por exemplo, ele só encontra em seu caminho felicidade inalterável, como é a descrição dos espíritos puros lá no Livro dos Espíritos. Por quê? Porque a sua mente, o seu pensamento, não assegura mais a vida, o movimento, a nenhuma ideia perturbadora, a nenhuma força contrária às forças divinas, do bem e do amor. Então, ele não opera intervenções indébitas na harmonia da criação.
e por isso ele goza de inalterável felicidade. Agora, espíritos como nós, ainda muito imperfeitos, que vamos encontrando expiações no caminho, experiências dolorosas, isso tudo é o fruto, é o resultado de termos alimentado antes ou até aqui, ou seguimos alimentando determinadas ideias, determinados elementos vivos, que, na verdade, ao invés de se harmonizarem com a criação e com as leis divinas, operam desajuste, criam desarmonia, com as quais nós temos, então, de lidar, reparar, reajustar primeiro dentro de nós, para que isso também reflita numa reparação daquilo que a gente desarmonizou, daqueles a quem nós prejudicamos. Então, é o que Kardec descreve para nós no livro Céu e Inferno. Nós temos o arrependimento, a expiação, a reparação. O arrepender-se é reconhecer que aquele elemento que nós estamos alimentando, aquele tipo de ideias que se traduzem em atitudes, em hábitos, em palavras, não são mais adequados diante do nível de consciência que estamos por ora, né, que já alcançamos, que é preciso mudar. E aí a gente passa pela expiação, que é a colheita amarga dessa sementeira, é também o remover essas sementes, essas raízes do nosso mundo interior, para que cessem a produção de frutos amargos, expiar, né, ou seja, tornar puro, então é purificar, e a reparação, o reajustar aquilo que foi desarmonizado. Então é uma força atuante que opera ao nosso redor, influenciando outras vidas, né, especialmente criando a nossa própria. Raio criador estabelece atos e fatos em nosso campo de ação, enquanto lhe garantimos o impulso. Perceba que Emmanuel está sempre mantendo ou trazendo essa condicionante aqui, né? Enquanto asseguramos movimento, enquanto garantimos o impulso. Por quê? Toda ideia que se afasta da lei divina, ela tem existência transitória em nosso mundo íntimo. Pode durar por muitos séculos. A manutenção desses elementos aqui, dessas forças, desses raios criadores prejudiciais. Mas é de caráter transitório. Porque perene mesmo serão apenas aquelas ideias que gerem, que gestem, né, o bem, que preparem, que criem o amor, a luz. Essas são as que permanecerão. É a condição dos espíritos mais adiantados. Eles só seguram o movimento e impulso a esse tipo de elementos vivos, de ideias. E, naturalmente, a sua força e o seu raio criador crescem com a capacidade de irradiação do seu pensamento. Quanto mais desmaterializado o espírito, maior é a sua capacidade de irradiação, maior é o alcance da sua influência, da sua atuação. Então, o nosso pensamento, ele tem sempre ele pode ser entendido sempre como essa força e esse campo. Nós temos um poder de ação e nós temos um alcance de ação. Como vamos pensar aqui uma vela, né? Se temos uma vela, quando a acendemos, ela tem um raio de influência, um raio onde essa luz alcança. Quanto maior essa vela, quanto mais intensa essa luz, maior o raio de ação. Assim também, pensando em termos de força, se nós temos um fio aqui, por exemplo, pelo qual passa uma corrente elétrica, esse fio estabelece ao seu redor um campo eletromagnético, que gera ali uma força eletromagnética. Então, assim também é o espírito que pensa. Quanto mais ele progride, maior é a sua capacidade de irradiação do pensamento, maior é o seu poder de influenciação sobre outras vidas, de criação do destino, de operação com o Criador, como maior também será o seu alcance de atuação no espaço e no tempo. Basta pensar em Jesus. Jesus esteve conosco e em 3 anos de missão pública aqui na Terra, irradiou a presença aí do seu espírito, o seu pensamento, lançou essas ideias cujo alcance nós sentimos ainda hoje, cuja presença se faz cada vez mais viva no espaço e no tempo. Por quê? Pela natureza das sementes, das ideias que ele lançou, elementos que seguem vivos. Então, esse espírito que há bilhões de anos vem sustentando com o seu pensamento todo o progresso moral e espiritual do orbe.
preparou a escola planetária, física mesmo, né? Fisicamente, mas também, especialmente, moralmente e espiritualmente, ele vem nutrindo as coletividades terrestres com a irradiação do seu pensamento, enviando missionários, mas ele é o sol moral da humanidade terrestre. Assim como sem o sol não haveria vida física aqui no planeta, sem o sol moral que é Jesus para a humanidade terrestre, com a sua irradiação, a irradiação do seu pensamento, gerando inspirações, estimulando os espíritos, movimentando falanges e mais falanges de colaboradores para a obra educativa no mundo. Sem isso tudo, a evolução no orbe quedaria estacionada, estagnada. Então, ela é ao mesmo tempo força e campo, alcance de atuação. Todo espírito estabelece uma aura de influência ao seu redor, né? Tanto do ponto de vista fluídico mesmo, né? Quanto mais ele vibra no bem, mais ele consegue envolver os outros numa psicosfera salutar, feliz, que gera alegria, que gera paz. Por outro lado, quando se vibra, quando se alimentam ideias perniciosas, perturbadoras, sombrias, a gente cria ao nosso redor uma psicosfera sufocante, uma psicosfera não tão agradável de se conviver. Também, quando o espírito cresce em possibilidades, evolui, ele amplia sua capacidade de envolver, de influenciar outros espíritos, o próprio alcance da sua tarefa no mundo. E aí Emmanuel então prossegue, né, dizendo: expressa flor ou espinho, pão ou pedra, asa ou algema, que arremessamos na mente alheia e que retornarão, inevitavelmente até nós, trazendo-nos perfume ou chaga, suplício ou alimento, cadeia ou liberdade. Então a gente está incessantemente interagindo entre esses vários focos de irradiação que são cada espírito. Nós emitimos e recebemos a todo tempo. Naturalmente, colhemos conforme as nossas emissões. Nos sintonizamos com outras mentes conforme o tipo de ideias que mais comumente nós temos alimentado. Nós entramos em determinadas faixas de sintonia, de afinidade espiritual. Então, quando a gente cultiva ideias voltadas para o bem, para a instrução, para o crescimento, a gente se alia a outras mentes que estão laborando nessas faixas, que estão trabalhando com sementes similares. Por outro lado, quando a gente alimenta apenas ideias de egoísmo, oriundas das paixões, do orgulho, dos vícios, nós nos sintonizamos com espíritos que estão operando, alimentando essas sementes também, esse tipo de elementos vivos aí no seu mundo interior. Então há sempre um retorno, né, dessa interação. E aí ele começa algumas descrições para nós de alguns tipos de ideias. Ele diz: o crime é uma ideia flagelação, com hífen, né, que não encontrou resistência. Então, o crime, ele é uma ideia flagelação. Então, o que ele gera? Flagelo, dor, sofrimento. Para a vítima, naturalmente, para aqueles que serão prejudicados por ele, mas essencialmente para aquele que o alimentou primeiro, aquele que o cultivou ali como semente do destino, nesse caso, uma semente profundamente infeliz. Então, é uma ideia gerando flagelação mais adiante, gerando remorso, gerando lágrimas, gerando dores que precisarão ser retificadas. A guerra de ofensiva é um conjunto de ideias perversidade, senhoreando milhares de consciências. Então, quando a gente pensa numa guerra, por exemplo, ali nós temos como que uma epidemia de ideias perversidade. Em tempos sombrios como os de guerra, muitas mentes, muitas consciências se deixam arrastar para essas teias, para essas tramas desse tipo de ideias, ideias perversidade, que muitas vezes são alimentadas ali por algum grupo de espíritos encarnados ou desencarnados, mas que acabam envolvendo a muitos outros que, por fragilidade, por invigilância, por ignorância, acabam sendo colhidos também por essa teia que gera tantas dores para a humanidade, né? Sempre que pensamos em uma guerra, por exemplo, especialmente essas guerras de grande porte, a gente fica a pensar como fomos capazes daquilo. Mas é isso, é um conjunto de ideias perversidade, é uma teia, é uma rede
que acaba colhendo a muitos pela invigilância em que se conservavam, pelo tipo de ideias ali que alimentavam, que davam margem para isso, acabam entrando nessas faixas e aí a gente vê os absurdos lamentáveis que se vê em tempos de guerra. O bem, por outro lado, né, é uma ideia-luz, descerrando à vida caminhos de elevação. Então, qual é o efeito gerado pela ideia bem, pela ideia inspirada pelo bem? Luz. Abertura de novos horizontes, né? Descerrando para a vida outros, mais vastos, mais belos caminhos de elevação. Então, esse é o efeito criador do destino para aquele que alimenta em si a ideia do bem, nas suas múltiplas expressões, né? Lembrando novamente a cadeia lá que André Luiz nos apresentou. A ideia forma a condição produz o efeito cria o destino. A paz coletiva é uma coleção de ideias em entendimento, promovendo o progresso geral. Então, em oposição à guerra, a paz coletiva ela nasce de uma teia bem firme, consolidada e em sintonia, em afinidade de pensamentos, envolvendo o entendimento, a compreensão, o pacifismo, a fraternidade. Quando se tem uma teia como essa, bem sólida, envolvendo ali um grande número de consciências, especialmente num daquelas consciências responsáveis pela direção das coletividades, então se consegue manter esse estado, essa condição de paz coletiva, cujos frutos são os melhores para as sociedades, né? O progresso geral, tanto em termos materiais, como também em termos espirituais. Então, aqui ele trouxe para nós alguns exemplos para ilustrar o que são essas ideias, esses elementos vivos, ou estes seres que são ali por nós alimentados, né? Que o nosso pensamento dá forma e que a vontade dá a ele movimento e direção, estabelecendo o destino. E aí ele entra, então, na amarração que nós propusemos no próprio título da palestra. A partir de todo esse introito acerca do pensamento, da ideia, de todo esse entendimento para o qual ele nos preparou aqui, ele vem então trazer o Evangelho. Apresentando o Evangelho como? Olha só, é por essa razão que o Evangelho representa uma glorificada equipe de ideias. Olha que interessante essa definição. O Evangelho é uma glorificada equipe de ideias, de amor puro e fé transformadora, que Jesus trouxe à esfera dos homens, erguendo-os para o reino divino. Olha, esse parágrafo ele é de uma síntese aqui magistral, porque ele sintetiza para nós toda a tarefa do Cristo de Deus em vindo para o mundo. O que é o Evangelho? O Evangelho é um conjunto de sementes do destino. Não é assim que nós definimos a ideia? É um conjunto de sementes, as mais belas, as mais profícuas sementes do destino. Que são o quê? Cada lição de Jesus, cada gesto, cada palavra de Jesus é uma semente que condensa ali bilhões de anos de experiência de um espírito puro. De um espírito cuja mente, cujo pensamento já vibram em uníssono com Deus, com a mente divina, com o pensamento do Criador. Então, cada lição de Jesus são como que partículas luminosas, né? São sementes colhidas desse celeiro abundante do próprio Criador do universo. Sementes de vida eterna. Isso são as lições de Jesus. Essa glorificada equipe de ideias. É o que de mais nobre a humanidade terrestre já recebeu, as sementes mais valiosas que a humanidade terrestre já recebeu. Porque as mais selecionadas, as mais efetivas, as com maior potencial criador. Porque elas representam o condensamento em frases, palavras singelas, o condensamento ali de bilhões de anos de experiência, de uma sabedoria profunda e de um amor infinito.
Por isso é uma glorificada equipe de ideias. É uma equipe porque isso, elas trabalham em conjunto. Uma complementa a outra. Elas formam um todo. Por isso, uma equipe de ideias de amor puro e também de fé transformadora. Porque a que elas visam? Quando elas nos penetram o mundo interior, elas vêm acionar em nós as potências do nosso espírito. Para que, em cultivando-as, nessa fé transformadora, nós nos transformemos. Essa é a ideia. Acolhemos essas ideias para que elas passem, então, a selecionar dentro de nós as melhores ideias que temos, os melhores ideais, para que elas passem a acionar as potências criadoras do nosso espírito, o nosso pensamento esteja agora orientado para aquilo que é realmente o progresso, para aquilo que realmente é a luz. Elas passam a, no tempo, né, a se tornar sentimentos nobres, elas passam a alimentar o que há de melhor em nosso coração também. Então, esse é o papel delas no nosso mundo interior. É infundir vida. É como um sol mesmo, que infunde vida ali. Por isso, Emmanuel vai dizer que conhecimento evangélico é sol na alma. Ele vem acionar os mecanismos da vida, assim como o sol aciona os mecanismos da vida em todo amanhecer, a cada novo dia, ele mantém toda a vida operando na Terra, a vida física. O conhecimento evangélico mantém a vida moral, a vida espiritual do ser operando, se desenvolvendo. É isso que Emmanuel está dizendo. Então, são ideias, naturalmente, sementes que estavam muito além das possibilidades da Terra. Então, elas vêm do alto mesmo, porque assim se dá na criação divina o processo de evolução. As esferas mais elevadas fecundam com sementes de sabedoria, com sementes de luz, as esferas ainda não estão adiantadas. Os espíritos mais elevados fecundam com as suas inspirações, com os seus pensamentos, os espíritos que ainda estão mais aquém, que ainda estão mais no início da jornada ascensional. Então, é um processo de fecundação espiritual. Assim como o lavrador prepara o solo, lança ali a semente no solo, fecundando a terra, assim também o Cristo, o divino pomicultor, o celeste lavrador, fecundou o pensamento humano com sementes, que são sementes aí a serem trabalhadas por milênios incontáveis, para podermos extrair todo o seu potencial. Emmanuel mesmo, ao definir as parábolas de Jesus, por exemplo, no livro Consolador, as define como sementes de misericórdia e de sabedoria que desabrochariam mais tarde, né, no tempo, no espaço, conforme o nosso cultivo. Então, toda vez que nós nos propomos a estudar o Evangelho, a acolher as lições de Jesus, nós estamos recebendo para o nosso celeiro íntimo sementes diretamente dos celeiros divinos, as mais selecionadas, as melhores, para que então, no esforço de meditação, de aclimatação delas no solo de nossas almas, no esforço de regá-las, de cultivá-las, de protegê-las, de alimentá-las, né, com o sol do bem, com o sol do amor, para que elas possam então se desenvolver e virem a se tornar os frutos de uma palavra ou palavras renovadas, atitudes transformadas, estabelecendo um destino também renovado, né? Uma vida cada vez melhor. Então não há, como a gente dizia no início, vida transformada sem pensamento renovado. E não há renovação de pensamento sem o acolhimento dessas novas sementes, sem incorporação de novas ideias nobres. Por isso o estudo é tão importante. Por isso a oração, para afinar aí a nossa captação da inspiração do mais alto, é tão importante. Porque a gente vai enriquecendo os nossos quadros íntimos, os nossos celeiros interiores, com novas ideias que alimentam sentimentos melhores, formam sentimentos melhores, novos hábitos, novas atitudes, uma vida nova. E aí, é muito bonito isso, Emmanuel ele descreve algumas dessas ideias para nós, né? Dentre esse conjunto, essa equipe de ideias de amor puro e fé transformadora, que Jesus trouxe para a nossa esfera, para que nós nos erguêssemos ao reino divino,
Então, outro aspecto importante aqui, ele fecunda, mas quem tem de cuidar delas aqui, ele traz as sementes, digamos assim, mas quem tem de cuidar delas aqui para nos erguermos ao reino divino somos nós. Então, nesse conjunto, nessa equipe, ele menciona aqui algumas. Por exemplo, na manjedoura, implanta o mestre a ideia da humildade. Então, até Jesus, a humanidade conhecia mais ou menos a humildade. Alguns mestres haviam falado sobre isso e tal, mas nenhum havia falado, especialmente vivido essa ideia em toda a sua plenitude, em todas as suas consequências, como Jesus. Então, a gente tinha ali uma que outra semente, ainda não tão perfeitas, ainda com uma capacidade produtiva não tão eficaz, mas com Jesus ele implanta definitivamente no solo do pensamento humano para ser trabalhada aí ao longo dos séculos a ideia da humildade. Se até ali o que preponderava mesmo era o orgulho, era a ufania, era a prepotência, isso era cultuado até como virtude, por exemplo, se a gente pensa lá em Roma, né? O caso de Públio Lentulus, a dificuldade enorme que ele teve para entender que a humildade era uma virtude. Para eles, virtude era a fortaleza, ali, a coragem, né? o fazer se impor, o fazer se fazer reconhecer a sua autoridade, o seu poder, a sua condição social. Isso era a virtude, né? Humildade era sinônimo de fraqueza para muitos, ainda é para muitos, mas Jesus implantou essa ideia aí no pensamento coletivo da humanidade. Alguns já a cultivaram melhor, já colheram frutos dadivosos, basta pensar num Chico Xavier, por exemplo, e outros tantos exemplos, São Vicente de Paulo. Alguns outros ainda têm sido mais tardios, muitos de nós, no aproveitamento dessa semente. Então, a manjedoura, aquele gesto, aquela escolha já é Jesus implantando uma dessas sementes divinas, de vida eterna. Na carpintaria nazarena, traça a ideia do trabalho. Então, o espírito mais nobre que já pisou este mundo, Cristo de Deus, o próprio governador espiritual, ao passar pelo mundo, trabalha também, como qualquer um de nós. Escolhe ali trabalhar junto ao Pai na carpintaria, fixando essa ideia do trabalho que até então era visto como desonra, né? No Império Romano, o trabalho era coisa apenas dos servos, dos escravos. Os nobres ficavam entre as suas leituras, entre os seus prazeres, entre os seus gozos. O trabalho era algo indigno, era algo desonroso. Jesus exalta o trabalho, o glorifica, dizendo, por exemplo, o meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Então, nada de ideias de céus beatíficos, de inércia, de nação. Pelo contrário, na criação divina, trabalho é glória, trabalho naturalmente voltado para o bem, trabalho em conformidade com as leis divinas. Então, Jesus traça essa ideia do trabalho que dali por diante passa a ser cada vez mais reconhecido, né? O servir, especialmente, como a glória da vida. Entre vós não será assim, os poderosos vos dominam, né? Mas entre vós o maior será o servo de todos, aquele que se fizer servo de todos. Nas bodas de Caná, anuncia a ideia do auxílio desinteressado à felicidade do próximo. Como está lá, melhor descrito para nós, né, numa complementação à passagem das bodas de Caná, no capítulo 12 do livro Boa Nova, Amor e Renúncia. Quando Jesus pergunta para Simão Pedro, conheces a alegria, Simão, de servir a um amigo? Porque Simão não havia entendido o gesto de Jesus, né, de transformar a água em vinho. E era preciso entender todo o contexto, a importância da festa naquela cultura, a festa de casamento, os amigos ali que contribuíam com os noivos. E Jesus disse, Simão, você conhece a alegria de servir um amigo? Então é isso. Em Caná, Jesus implanta essa ideia do auxílio desinteressado, do encontrar a alegria real que nasce da alegria criada. A felicidade que viceja, que floresce em nossos mundos íntimos, nossos mundos interiores, no solo de nossa alma, na medida da felicidade que nós soubermos criar. Então ali Jesus implanta mais uma dessas ideias,
mais uma dessas sementes divinas. No socorro aos doentes, que a gente vê em tantos momentos do Evangelho, cria a ideia da solidariedade. Apresenta-nos, portanto, Jesus, a criação como essa imensa teia de cooperação. Ele mesmo, ao chamar os 12 apóstolos, mostra que não há atuação isolada na criação divina. Tudo que opera para o bem opera em termos de solidariedade, de cooperação, de auxílio mútuo. Então, a solidariedade como uma das leis da própria criação é uma ideia implantada ali por Jesus no Evangelho que nós estamos buscando incorporar no nosso proceder diário. No Sermão das Bem-aventuranças, plasma a ideia da exaltação dos valores imperecíveis do espírito sobre a exaltação passageira da carne. Então, o Sermão das Bem-aventuranças é a implantação por Jesus dessa ideia que nos descortina os horizontes do infinito, os cofres infinitos da criação, os valores do espírito, acima de qualquer experiência, ou melhor, de qualquer rotulagem, de qualquer aparência exterior no mundo, os valores do espírito, como meta primordial a ser buscada. Então, a ideia por excelência da nossa desmaterialização, do nosso desapego ali implantada, implementada por Jesus no solo das almas, dos pensamentos. No Tabor, revela a ideia da sublimação. Então, a importância de nos elevarmos, de subirmos aos montes de testemunho, de buscarmos a oração, a integração com o pensamento divino para que a luz resplandeça em nosso ser, no espelho de nossa alma. Então, a ideia da sublimação é por nós, ou para nós, apresentada no Monte Tabor. É Jesus nos convidando, sede perfeitos, vamos galgar os degraus de ascensão, vamos buscar o nosso Pai, façamos de nós mesmos, a cada dia, com esforço constante, sempre presente, uma versão melhor de nós mesmos. No Jardim das Oliveiras, esculpe a ideia da suprema lealdade a Deus, quando ele diz, por exemplo, Pai, que não seja feita a minha, mas a sua vontade. Ali nós temos este ser que, embora sendo um Cristo, o governador espiritual da obra, um espírito puro, coloca-se perante o Criador como esse servo. Pai, faça-se a sua e não a minha vontade. Jesus reconhecendo-se como criatura, Jesus reconhecendo-se como aquele que serve ao soberano poder, ao infinito amor, à perfeita sabedoria da criação, que é o nosso Pai. Então, suprema lealdade a Deus, em oposição à nossa lealdade, ao nosso egoísmo, aos nossos caprichos, Jesus implementa no mundo essa sementinha que precisamos buscar incorporar ao nosso proceder. Sermos fiéis a Deus acima de tudo. Quantas vezes não temos sido antes fiéis aos nossos caprichos, às nossas paixões, do que propriamente ao Criador. Na cruz da renunciação e da morte, irradia a ideia do sacrifício pessoal pelo bem dos outros, como bênção de ressurreição para a imortalidade vitoriosa. Então, é sacrificando-nos pelo bem comum, pelo bem dos outros, que encontramos a ressurreição, ou seja, vida nova. É com a morte do eu, do ego, do interesse pessoal e mesquinho, que nasce cada vez mais o eu crístico em nós, o eu divino em integração perfeita com o amor de Deus. Nos mínimos lances do apostolado de Jesus, portanto, vemo-lo associando verbo e ação. Então é isso, né? A ideia são ideias que não ficaram em Jesus só no campo dos seus ideais, dos projetos, dos sonhos. Elas se traduziram em verbo falado, mas em verbo vivido também, ou seja, na ação. Elas ganharam o campo do mundo, elas ganharam o campo dos corações e por isso vêm, ao longo dos séculos, desde então, operando essas imensas transformações, né? Renovando milhares e milhares de espíritos gradativamente, conforme os esforços de cada um, para as glórias do reino. Então, associando verbo e ação no lançamento das ideias renovadoras com que veio redimir o mundo. E é por isso
que em nossas tarefas habituais precisamos selecionar em nossas manifestações as ideias que nos possam garantir saúde e tranquilidade, melhoria e ascensão. Então, todo o tempo, numa leitura, numa conversa, pela simples captação do pensamento e pelas vias da inspiração, nós estamos acolhendo sementes e mais sementes, ideias e mais ideias. Cabe a cada um de nós, como seres conscientes, informados à luz da doutrina espírita, selecionar muito bem que tipo de ideias temos mantido aqui dentro de nós, alimentado, garantido, para que elas então se façam esses elementos vivos a renovarem a nossa vida e o nosso destino. E não há ideias maiores, mais nobres, mais valiosas para cultivar do que aquelas que nos foram trazidas por Jesus diretamente dos celeiros do mais alto. E aí, por isso, mais adiante, no último parágrafo já, Emmanuel conclui: somos hoje responsáveis pela ideia do Senhor no círculo de luta em que nos situamos. Então, todos nós que já acolhemos essas sementes, somos responsáveis por elas. Que tipo de ideias estamos semeando em outras mentes, em outros corações, a respeito do Evangelho, a respeito de Jesus? Porque, quer queiramos ou não, uma vez que nos dizemos cristãos, uma vez que nos colocamos na condição de espíritos, que acolhemos essas ideias, somos também divulgadores, somos também formadores de ideias em outras mentes a respeito disso. Com que responsabilidade temos tratado essas ideias em nossa vida? Temos permitido que outras, menos dignas, se intrometam na nossa seara, criando uma imagem distorcida acerca do Evangelho, acerca de Jesus em outros corações, ou temos tido essa clareza, essa responsabilidade de selecioná-las muito bem, selecionando as expressões com que nos manifestamos na vida? As palavras, as ações oriundas de ideias bem selecionadas, bem filtradas em nosso cultivo interior. E é indispensável, conclui ele, viver à procura do Cristo para que a ideia do Cristo viva em nós. Por isso, amigos, a importância do estudo do Evangelho, do esforço por trazer essas sementes do campo apenas teórico para o campo prático, para o solo dos nossos corações, a importância de cultivá-las, de protegê-las, de regá-las, a fim de que a ideia do Cristo possa, de fato, viver, florescer, frutificar em nós, não mais apenas estando essas sementes guardadas no celeiro apenas do nosso intelecto, do nosso conhecimento. É preciso que expressemos essa vida do Cristo em nós, essas marcas do Cristo em nós, como nos dizia o apóstolo Paulo, e isso só o faremos buscando-o para que ele então possa estar em nós, conosco, operando em cada dia. Por isso, recordamos Paulo mais uma vez na sua epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16, quando nos diz que a palavra do Cristo habite em vós abundantemente, ricamente, que acolhamos essas palavras, essas sementes de vida eterna que nos chegam do mais alto para que em nós se tornem os frutos de uma vida renovada, de uma vida mais plena e mais feliz, espalhando consigo esses frutos, sementes e mais sementes, de um novo destino, de novos caminhos para as vidas ao nosso redor. Eis a importância do Evangelho, renovando as bases do nosso pensamento, que por sua vez são as bases dos nossos destinos e da nossa vida amanhã. Que Jesus, portanto, habite ricamente em cada um de nós para que a sua vida alcance e transforme as vidas ao redor de nós. Muita luz e muita paz a todos.